Eu tô com meus manos rodando por aí. Isso é assustador. A gente também tá aqui. Tipo Pico School, vamos aí tirando sarro. Eu encerro a rima capotando esse carro. Gente, eu fui na padaria comprar dinheiro. Aí, eu deixei o cachorro aberto e o portão fugiu. Eu tô aqui com meu irmão e a gente vai postar uma corrida. E quem chegar por último acabou queimando sem querer o computador do outro. Valendo. Vai. Essa eu vou ganhar. Foi mal, mano. Foi sem querer, cara. Eu tô com meus manos rodando por aí. Isso é assustador. A gente também tá aqui. Tipo Pico School, vamos aí tirando sarro. Eu encerro a rima capotando esse carro. Ah.